Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno e fazer uma resenha boa. O negócio é o seguinte, família, o Vasco ainda tem aí compromissos importantes até chegar na principal competição do ano para o Vasco, que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que confirmar a nossa classificação amanhã diante do Bangu, tem as semifinais aí do Campeonato Carioca, quem sabe uma final, eu estou muito confiante. Também tem que encarar o ABC aí pela Copa do Brasil, inclusive o ABC jogou ontem, né, contra o CRB e acabou perdendo por 1-0, se eu não me engano, então o Vasco tem alguns compromissos. Mas ontem o nosso treinador estava lá na ESPN, deu uma entrevista e falou o que ele espera do Vasco no Campeonato Brasileiro. E tem uma galera aí já fazendo projeções do Vasco nessa competição e eu quero trazer aqui para a gente trocar uma ideia. Dodô, atacante Dodô, o André Hernan, que estavam lá no canal Camisa 21. Trazer aqui também o Vitor Sérgio Rodrigues, Mauro Betti, Bruno Formiga, que também fizeram aí essas projeções, o que eles acham que o Vasco vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. Quero passar aqui e, claro, saber a sua opinião. Antes de falar aqui da minha parceira 1xBet, está fechada com o canal novamente. Se você chegar aqui, ó, o link vai estar no primeiro comentário fixado, o cupom FamíliaX. Se você chegar lá, usar o cupom FamíliaX aqui do Vasco em Família, depositando 100, 200, 300, até R$ 1.200, eles vão dobrar em bônus para você. Essa parceria aqui, show de bola. Graças a vocês também, toda a repercussão aqui que a galera tá dando aí, a 1xBet está fechada com a gente, tá dando essa moral pra galera que segue aqui o canal, uma casa de aposta com muita credibilidade no mercado, inclusive patrocina aí o Barcelona e a gente tem que aproveitar esse bom momento aí do nosso Vascão, fazer uma fezinha e ainda ganhar um dinheirinho para garantir do gelo no final de semana. Família vascaína, dá essa moral aqui. Se você jogar lá na 1xBet, vai estar ajudando aqui também o canal Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo antes de trazer aí a galera falando, projetando o Vasco no Campeonato Brasileiro, se o Vasco tem que se preocupar com o rebaixamento. A galera lá no canal Camisa 21, tava lá o Dodô, o André Hernan, trocaram uma ideia sobre o Pedro Raul. É isso mesmo, porque acabou ali que o Pedro Raul contra o Flamengo, ele conseguiu ali colocar duas bolas na trave, né? Um belo chute, outra de cabeça, perdeu o pênalti. E aí o Dodô levantou o seguinte debate: irmão, se o Vasco tivesse perdido o jogo, a galera ia estar pé da vida aí com o Pedro Raul. Quero passar essa resenha aqui e ver se você concorda. Se liga só. Duas bolas na trave, uma um chute fora da área e outra uma cabeçada cobrindo. Não, uma cabeçada. E perdeu o pênalti no final do jogo. Ele foi bem ou foi mal? Ele foi bem porque o Vasco ganhou. Ele foi bem. Porque ganhou. Lógico, porque é lógico, velho. Não, porque eu entendo porque a pressão no atacante e tal, beleza, porque mas porra, o atacante quando tem bem, o pênalti, perde o pênalti. E se fosse 1-0 pro Flamengo, a história não, muda. se o Flamengo empatasse, né? Não, tá 1-0 já pro tô falando de uma hipótese. Numa questão do história pênalti, assim. Tá. Ele jogou bem, participou bem do jogo, é um atacante que tem qualidade, que vai ser muito importante pro Vasco, mas o resultado apaga um pouco a questão do cara errar pênalti, de chutar a bola na trave, isso aí com certeza, mas ele é bom jogador. Era o Alex Teixeira bater, né? Não, mas pênalti. Não, Deixa o Alex eu Teixeira. não sei quem é o batedor oficial do Vasco, né? Não, mas pensa aqui, ele ó, é as um duas 9, bolas né? na trave não é que ele perdeu um gol. Não, ele não foi gol perdido. Ele achou as bolas na trave. Chutaço, é. Eu achei que ele participou muito da fase de construção de jogo. Parede, pivô. Muito. Chapeuzinho no Saía Vidal. da área no pra Vidal. puxar contra-ataque com o Figueiredo no segundo tempo, com o Nenê. Não, ele é bom eu achei jogador. que foi muito participativo, achei que casou muito também no primeiro tempo com o Gabriel Peck. E aí, família, quero a sua opinião de torcedor. Como seria aí se o Vasco empatasse ou tivesse um resultado negativo? Qual seria a sua reação aí ao Pedro Raul? Eu vou dizer o seguinte, tem duas maneiras de a gente analisar isso, cara. A emocional, com certeza vai ficar puto aí com o Pedro Raul, acabou perdendo o pênalti. Se o Vasco não tivesse um resultado positivo, ia ficar muito chateado. Mas tem um lado racional da coisa, cara. E eu venho falando isso em alguns vídeos e peço até a participação e opinião de vocês, que é a seguinte: nesse momento do Vasco, no início de trabalho, construção, Maurício Barbieri colocando suas ideias,
eu faço a pergunta sempre aqui. Pô, você preferiu o Cano ou o Pedro Raul no comando do ataque do Vasco? E eu sempre digo Pedro Raul, porque o Pedro Raul ele é muito mais participativo que o Cano, né? Você vê que no contra o Flamengo ali a bola não chegou para ele. As oportunidades que ele teve, ele criou, né? A cabeçada foi um cruzamento, então a característica do cabeceio é muito forte no Pedro Raul, né? O chute também na trave foi um mérito dele. Você vê o Pedro Raul fazendo pivô, buscando, segurando, tirando o Vasco de trás o tempo todo. No jogo ele dá um lençol no Vidal, que é na ponta esquerda. Então é um cara que participa muito do jogo, então tá ajudando o Vasco nessa construção do ataque. Então, cara, independente se o Pedro Raul no jogo contra o Flamengo o Vasco tivesse um resultado negativo, graças a Deus não aconteceu, mas pensando, projetando o futuro, o Pedro Raul vai nos dar muitas alegrias, porque além de gol, porque tenho certeza que ele vai fazer muitos gols nesse Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é um cara que ajuda muito, participa muito da construção do jogo no time do Maurício Barbieri. Quero saber a sua opinião. Agora vamos trocar uma ideia aí sobre a principal competição. Claro que a gente tá aí, pô, será que dá pra chegar na Copa do Brasil? Nosso time tá jogando bem, mas eu acho que de fato o Campeonato Brasileiro é onde o Vasco quer fincar a bandeira e falar assim, ó, eu vim para ser competitivo, a gente não vai sofrer mais, até um discurso do Paulo Brax. Ontem o Barbieri estava lá no programa da ESPN, né, e comentou que vai brigar na parte de cima da tabela, que isso é uma ideia ali do grupo do Vasco, não quis confirmar se vai ganhar uma vaga na Libertadores, ele até diz, né, que depende dos adversários e tudo mais, mas ele tá confiante nesse processo, família vascaína. E aí eu queria trazer uma galera aqui para debater isso, porque ontem no programa da TNT Esportes o debate foi o seguinte: o Vasco tem que se preocupar com o rebaixamento? Eu quero trazer aqui a opinião da galera aí, ó. Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, Mauro Betti, o Dodô também, o André Hernan, essa galera falar aí o que eles esperam do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quero passar aqui, saber a sua opinião, depois eu vou deixar a minha aí, família. Se liga só. Vocês acham que o Vasco nesse brasileiro, com o time... Vocês acham que vai continuar nessa crescente de se tornar um time mais consistente e vai chegar, de repente, a buscar uma sulinha? Qual que vai ser? Eu acho que esse termômetro de Flamengo e Botafogo pro Vasco é muito legal. Sim. Porque são jogos de time de Série A, e aí o Vasco confrontou, Perfeito. foi físico Total. pra caramba, jogou atrás da linha da bola, contra-ataque rápido, tem bons jogadores. Então acho que o Vasco tá no caminho certo. Tá no caminho certo, mas eu ainda sou muito... Eu prefiro ter um pezinho atrás, apesar de estar empolgado com essa história do Barbieri. Eu tô Você não falou do pezinho atrás, não? Eu tô falando em relação à conquista. Eu tô falando em relação à conquista. Bota a treta dos dois aí, que eles estão... Eu acho que assim, em relação à conquista, tudo bem. Acho que eu tô empolgado com o trabalho do Barbieri, tô empolgado com o Léo Pelé. Mas assim, ó, pra brasileiro, eu acho que assim, a meta do torcedor do Vasco, que o torcedor tá empolgado, enfim, mas eu acho que tem que ser classificar pra Libertadores. O título do Vasco vai ser uma classificação para uma pré-Libertadores. Eu acho ainda difícil pela qualidade que a gente vai ter na Série A. Mas você acha que tem que ser a meta do Vasco? Acho que tem que ser a meta. Não, mas acho que foi... mas vai ser esse Sulinha. espaço foi legal. Mas foi vai ser legal pro Sulinha. Vasco. Mostrou... Mano, se encaixar de repente uma pré, vai. Sulinha no chão. Cara, é que eu não... Hoje em dia tá os 7, vai. É que são 8 Oito? Libertadores. Não, são 8, mas não sei. Enfim, eu acho que estadual sempre Calma, é difícil, né? né? Por isso eu acho falei. que calma, exato. É legal o Porque termômetro, mas calma, né? Eu acho que o Vasco é um bom time de Sul-Americana. Mas sabe? o Vasco tá... Mas eu tá acho que no assim, caminho certo. não vai passar Passar pra susto, Sul-Americana? entendeu? Tem que ser igual o fica na Botafogo. Sula. O Botafogo ano passado Eu acho que também fica fez um meio campeonato Acho que o tinha Vasco fazer. pode mais. 10º lugar. Acho que o Vasco Eu pode queria mais. É isso, tá. Por que eu acho que ele precisa? Não só o Vasco, mas o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio. Por quê? Porque isso é estatística. 73% dos clubes que sobem caem em até 3 anos. 42% dos clubes que sobem caem no primeiro ano. Então, eu acho que o Vasco precisa, a palavra é se preocupar. Sim, Se preocupar, eu acho que precisa se preocupar. Porque quando você não está preocupado, você se relaxa. Eu acho que ele precisa se preocupar, porque a estatística mostra isso. 73% dos que sobem, inclusive o Vasco já fez o bate-volta, né? É o único dos clubes, dos 4 do Rio, dos 4 de São Paulo, dos 2 de Minas e dos 2 do Sul, o único que fez bate-volta foi o Vasco, que caiu em 13, subiu em 14 e caiu em 15. Então eu acho que ele precisa se preocupar. Mas o cenário do que a gente viu até agora, eu acho que é um time competitivo para meio da tabela para cima. Exatamente. Eu acho que pelo que o Vasco mostrou até agora, eu acho que é projetando, eu acho que é time de meio de tabela para cima. Mas eu não tenho muita sustentabilidade moral para falar, porque no ano que o Grêmio caiu,
o Grêmio era o meu favorito para ser campeão brasileiro. E o time foi rebaixado, então não tenho muita sustentabilidade. Mas a palavra a expressão é falso. É falso. Eu acho que precisa sim. Os 4 que subiram precisam se preocupar. E não só os 4 que subiram. Todos que estão na margem de 3 anos precisam se preocupar contra o rebaixamento, porque a estatística está aí. De cada 4 que sobem, 3 caem nos 3 primeiros anos. Mas assim, eu acho que por aquilo que a gente viu, principalmente ontem no Clássico dos Milhões, por aquilo que a gente sabe, se não milhões, alguma coisa sendo investida no Campeonato Brasileiro, que tende a ser o mais equilibrado e o mais legal dos últimos anos, exatamente pela volta dos grandes, as SAFs começando a entrar, e não é para toda hora entrou a SAF vai dar certo, senão vão ter 8 campeões, né? Ó, entrou a SAF já é campeão, não é assim, até né? porque se tiverem 20 SAFs, 4 serão rebaixados. Embora no Brasil, né? Também, exato, também. Isso. E outra coisa, no Brasil a gente sabe que pode ter campeonato, título dividido, vai na justiça, por aí, então pode ter tudo. Então tem também 8 campeões, a gente vai chegar lá ainda. Na justiça comum, na justiça militar, na justiça esportiva, na justiça dos deuses, dos diabos da bola, vai ter campeão pra tudo. De boteco, enfim, vai ter pra tudo. Agora eu acho que eu acho que vai ser um time de primeira página de tabela, ou seja, de primeira a 10º. Ainda precisa acabar, porque evidentemente se o estadual não conta tanto ainda, você pode, no caso do Vasco, sendo campeão do Rio, animicamente o time pode levantar a bola, porque eu acho que a mentalidade é outra, porque a gente já viu, inclusive com o próprio Vasco, o time não ganha o estadual, beleza, já voltamos a ser o que a gente é, e não é. A gente já viu o caso, por exemplo, o próprio Cruzeiro, quando caiu em 19, embora tenha sido o caso de polícia, o Cruzeiro só foi perder um jogo em 19, exatamente na estreia do Brasileiro, num sábado à noite para o Flamengo no Maracanã. Foi a primeira derrota. Aí não perdeu na Libertadores, ganhou o estadual e se perdeu completamente. Então calma lá. Mas eu vejo o Vasco realmente num viés de alta e pra mim é a primeira página. Vai ser um dos campeonatos brasileiros mais equilibrados. Por isso, por ser tão equilibrado, um time que acabou de vir da Série B, que está começando um trabalho, que entende que é o início de um processo, tende a se preocupar. Isso quer dizer que vai estar ali? Não. Talvez pode ser que não provavelmente fique uma rodada sequer na zona do rebaixamento. Mas eu acho que neste momento, olhando para como foi, por exemplo, na temporada passada, o Botafogo, quando o John Textor assumiu, ele fala, cara, a primeira meta nossa é não cair. Para a sobrevivência da SAF e para o projeto é fundamental não cair. Ou seja, eu imagino... Ou tem outro exemplo, Fortaleza, no ano que o Fortaleza foi 4º colocado, que o do 21, pode ser? Foi, Talvez. né? 21. Foi 21. No ano que ele foi 4º colocado, ele era líder do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada, se eu não me engano. Eu fiz uma entrevista com o Marcelo Paes, aí falei essa estatística. Marcelo, o Fortaleza está no 3º ano. Ele falou, muito bom saber, eu quero quebrar essa barreira, porque mesmo líder do campeonato, o nosso objetivo é não cair. Eu também então, acho. E o Marcelo Paes falou isso, tanto é que o time foi 4º lugar, na posição, a melhor posição de um nordestino nos pontos corridos. Eu acho que o Barbieri, quando acabar o Campeonato Carioca, sendo ou não campeão, quando ele for dormir, assim, a uma semana do campeonato e ele pensar nas metas, nos processos, eu acho que o primeiro momento para dar paz a ele vai ser não ficar próximo, nem flertar com o rebaixamento em momento nenhum. O que, para mim, é uma preocupação. Você tirar os 45 pontos o quanto antes. Isso. Né? O que não quer dizer que se preocupar com o rebaixamento invalide qualquer outro tipo de disputa. Claro. Eu acho que você pode estar preocupado ali, começar o campeonato preocupado com o rebaixamento, ficar tão preocupado com isso e fazer tanto ponto logo no início para tentar tirar esse fantasma logo, que daqui a pouco quando tu olha ao redor e fala, ih, tô na zona da Libertadores. E aqui eu quero ficar. Até porque no brasileiro, até porque no... Tá aí, família, pegando um gancho, né, do que foi dito aí, né, a gente pode resumir que existe uma confiança no trabalho, no que o Vasco vem apresentando, alguns ali com uma certa cautela, né, o Campeonato Brasileiro, como foi dito aí, vai ser o mais difícil dos últimos anos, mas, cara, é uma outra realidade, né, o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro acreditando em bons resultados, coisa que não acontece há muito tempo. Essa questão aí que o Vitor Sérgio Rodrigues falou, né, das estatísticas, eu venho falando isso aqui, cara, não entra muito, eu acho que isso não deve pesar nesse atual elenco do Vasco. Os rebaixamentos do Vasco, se você pegar todos eles, a maioria foi construído fora de campo. Você não pega um rebaixamento do Vasco e diz assim, cara, o Vasco não merecia cair, o Vasco não tinha time pra cair, o Vasco sempre teve time pra cair em todos os anos que caiu, ainda tinha essas gestões de merda, acabando com o clube, salário atrasado, contratando mal, né? Então é uma outra realidade, eu acho que essa questão de estatística e tudo mais não deve pesar nesse momento. É a primeira vez que eu, como torcedor do Vasco, né, vejo o Vasco entrar com investimento no Campeonato Brasileiro, vejo entrando aí com salário em dia, então, poxa, é uma outra realidade, eu acho que a gente não pode comparar nossos insucessos aí no Campeonato Brasileiro. E aí, finalizo aqui com o Maurício Barbieri, né, acreditando nesse trabalho, no desempenho do Vasco, né, chegando os reforços que ele falou lá na ESPN, que eles estão trabalhando nesse sentido, e tem um ponto muito interessante que é São Januário.
a força da torcida do Vasco, né, o Caldeirão com um time competitivo. Então isso pode dar muita força no Vasco para essa competição e a gente caminhar bem aí no Campeonato Brasileiro. Eu estou muito confiante, acho sim que o Vasco pode beliscar uma pré-Libertadores, inclusive trouxe aqui outro vídeo nessa semana falando aí dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, porque dependendo do campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores vai até o 8º ali, a pré-Libertadores, vendo o atual momento de cada um, né, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, vendo esse momento de cada um e o que o Vasco está apresentando, o Vasco pode competir com eles. O Vasco pode competir de igual para igual. Então isso me deixa muito alegre, me deixa muito confiante nessa competição aí, Brasileirão 2023. Se Deus quiser, o Vasco vai fazer uma grande campanha, família vascaína. Chega de sofrer, chega de entrar para ver a classificação e olhar logo para baixo, não, ó. Foguete, irmão, pra cima. Vambora, Vascão. É isso. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.